Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e aqui no canal do Observatório da TV, se for a sua primeira vez aqui assistindo aos nossos conteúdos, seja muito bem-vindo. Se não for, talvez você já esteja habituado ao Vale a Pena, esse nosso programa que relembra, resgata trajetórias de grandes nomes do cenário artístico brasileiro que estejam vivos para receber essa homenagem, né? Alguns, a grande maioria, está em plena atividade, outros um pouco mais retirados, mas ainda vivos para receber homenagens como a que a gente faz aqui toda semana. E o nosso focalizado neste programa de hoje é um ator que iniciou a sua carreira na década de 80, já fez muitos papéis na televisão e com um talento realmente que chama a atenção, desde ele muito novinho, Felipe Camargo. Antes de falarmos sobre a trajetória do Felipe Camargo, eu peço a você, como peço sempre, quem não for inscrito ainda no canal, inscreva-se, ative no sininho as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos, compartilhe esses vídeos com outras pessoas que vocês sabem que são noveleiras. O grosso do nosso canal aqui é falar de novela, né? Às vezes falamos de outros assuntos, mas novela é o nosso forte. Então, aquele noveleiro, noveleira do seu coração, compartilhe com ele, comente aqui, sugerindo temas para nós. E deixe seu like. Se eu não pedir ainda, se já pedir, peço de novo, porque tudo isso é muito importante para o nosso canal continuar crescendo como tem crescido bastante. Felipe Camargo se chama Felipe Camargo mesmo. Ele pegou um pedacinho do nome dele e usa como nome artístico, o Luiz Felipe de Camargo e Almeida Neto. Olhei aqui na minha colinha, a qual eu recorro para não falar errado aqui certas coisas, né? Ele nasceu no Rio de Janeiro, é carioca. É do dia 1º de agosto de 1960 e se não tivesse se inclinado, digamos, para a vida artística como ator e também diretor, ele já dirigiu espetáculos no teatro, enfim, o Felipe Camargo provavelmente teria sido arquiteto. A arquitetura sempre foi muito presente na vida dele, desde que ele era muito pequeno, porque ele tinha uma tia-avó que chegou a ser casada com Oscar Niemeyer. E tanto Niemeyer quanto outro arquiteto muito importante aqui do Brasil, né, o Sérgio Bernardes, são figuras familiares, a infância, a juventude, enfim, do Felipe Camargo, os papos, as amizades, enfim. E por pouco nós não deixamos de ter esse ótimo ator que ele é e teríamos possivelmente um ótimo arquiteto. Mas, no começo da década de 80, Felipe Camargo fez um curso de teatro, apareceu essa oportunidade para ele. Ele chegou a estudar no Tablado, essa escola que tanta gente boa formou por essa época, né? Uma obra e tanto para a nossa arte aqui no Brasil de Dona Maria Clara Machado. E já em 1982, ali final de 81 para começo de 82, ele lançou-se na carreira de ator, dirigido na sua primeira peça pelo Carlos Wilson. E depois disso continuou fazendo teatro, né? 82, 83, era um ator cada vez mais conhecido no meio teatral, entre promessas ali da sua geração, acho que a gente pode definir assim, mas o grande público de televisão e de cinema ainda não o conhecia. Isso só aconteceu em 1986, quando ele estreou na TV, já como protagonista, ao lado da Malu Mader, que já havia feito algumas coisas na televisão, 3 trabalhos, mas ainda era bastante jovem e é outra cria do Tablado, inclusive, né? E ele foi protagonizar de cara com a Malu Mader uma das minisséries de maior sucesso da história da nossa TV até hoje, um sucesso de exportação também, foi lançada em DVD, foi reprisada várias vezes, Anos Dourados, do Gilberto Braga. Nessa novela, aliás, nessa minissérie, eles interpretavam o casal Marcos e Lurdinha, que sofria muito para concretizar o seu romance em meio às hipocrisias, aos problemas morais, à opressão sexual que as mulheres principalmente viviam, né, mas os homens também, no final dos anos 50, começo de 60, que em geral é pensado como uma época de muita felicidade, de bonança, colorida na lembrança das pessoas, né? Mas
o Gilberto Braga queria contar justamente esse outro lado. E o próprio dramaturgo, o próprio novelista, chegou a declarar, né, que quando você fala nessa época, todo mundo lembra dos bailes, de tudo que era agradável e bonito, e não dessa situação do preconceito com as mulheres desquitadas, por exemplo, como era o caso da mãe do Marcos, a personagem da Betty Faria, a Glória, né? Enfim. Essa minissérie, dirigida pelo Roberto Talma, fez de fato um grande sucesso. Nesse gênero, minissérie é um dos projetos mais bem-sucedidos da história da TV Globo. E o Felipe estourou, né? Logo depois, ainda em 1986, ele já entrou no elenco de uma novela das 8, num dos papéis centrais, o Pedro. Essa novela foi Roda de Fogo, do Lauro César Muniz, escrita também pelo Marcílio Moraes. Pedro era um filho bastardo do Renato Vilar, o personagem do Tarcísio Meira, o protagonista da história, fruto de um romance dele com a sua paixão da juventude, né? Uma guerrilheira, Maura, que era a Eva Vilma. A Eva Vilma foi uma vítima da tortura, foi uma vítima da ditadura, precisou ficar exilada na Europa, tinha problemas psicológicos, traumas sérios provocados pela tortura, pela repressão, e o Pedro acabou então sendo criado pela sua avó materna, Dona Joana, que era Yara Cortes. E ele era muito revoltado por ser filho do Renato, ele sabia disso, o Renato também, mas o pai era uma pessoa que só queria saber do dinheiro, né? Como diziam as chamadas de estreia da novela, né, a promoção da novela dizia Renato Vilar, um homem que só acredita na força do dinheiro. E ele queria, no fundo, ser amado pelo pai, conhecer o pai mais intimamente, né, se dar com a irmã, que era a Helena, o papel da Maiara Magre, filha do pai com a esposa dele, a Dona Carolina, a Renata Sorrá, né. É um personagem que rendeu muito para o Felipe, que ele fez muito bem também. Como um grande sucesso de novo nome da televisão naquele momento, não tardou para que o Felipe Camargo surgisse logo em outra novela das 8. Quando terminou Roda de Fogo, estreou O Outro, de Agnaldo Silva, que atravessou o ano de 87, terminou em outubro. E em outubro, no feriado do dia 12 de outubro, inclusive, se eu não estou equivocado, estreou uma novela do Dias Gomes, escrita também pelo Marcílio Moraes, Mandala. E aí estava o ator novamente entre os papéis principais dessa novela, os intérpretes principais. Mandala era uma transposição de uma peça grega clássica, né, uma tragédia bem antiga, o Édipo Rei, de Sófocles. E Dias Gomes e Marcílio Moraes transportaram essa história, claro que com muitos entrechos novos, personagens caros a eles, enfim, né? Mas pegaram essa história da peça e contaram como seria no Rio de Janeiro da segunda metade do século XX, entre os anos 60 e 80. O papel do Felipe era justamente o Édipo. Édipo é um rapaz que cresceu criado por um casal que o adotou, a Mercedes, que era a Ângela Leal, e o Américo, Oswaldo Loureiro, e ele se tornou um produtor de vídeos, tinha a sua vida, enfim, não dependia dos pais, né? Mas o que ele não sabia é que, na verdade, os seus pais biológicos eram a Jocasta, papel da Vera Fischer, e o Laio, que era o Perry Salles. 25 anos antes, no começo da década de 60, 25 anos antes da ação da história, o Laio ouviu do seu guia espiritual, enfim, o Argemiro, que na juventude é o Marco Antônio Pâmio e maduro Carlos Augusto Strasser, Laio jovem Taumaturgo Ferreira, que ele teria um filho e que esse filho o mataria. E ele ficou muito perturbado com aquilo, porque as previsões do Argemiro eram sempre muito certeiras. Então, como ele, sabendo de que a Jocasta, sua então namorada ainda, em jovem, Julia Gunn, de quem falamos não vale a pena recente, se você não viu, tá fácil de encontrar aqui, veja. Ela ia ter um filho dele, ele ficou sabendo disso, enfim, se desesperou com a perspectiva de que o próprio filho viesse a matá-lo depois de crescido. Então, o que ele fez? Providenciou para esse filho viver bem longe dele. Só que, assim como na peça, né, não foi o suficiente, eles se encontraram quando tinha que acontecer e brigaram, e nessa briga o Laio acabou morrendo, em consequência da briga.
E o Édipo, sem saber, então, matou o próprio pai e se apaixonou pela própria mãe, sem saber que ela era sua mãe, né? A profecia se cumpriu. Uma cena muito esperada pelo público, né? Quando ela descobre que o Édipo é o filho que ela passou procurando tantos anos e conta para ele: eu sou tua mãe. Isso foi o ápice da novela, né? Depois do Édipo e da Jocasta, que levaram a um romance que passou da novela para a vida real, né? A Vera e o Felipe se casaram, eles passaram 5, 6 anos casados, tiveram um filho, o Gabriel, né? E esse romance, então, se desenvolveu na vida real do Felipe e ele logo depois voltou a fazer outra novela em 89, que foi O Sexo dos Anjos, novela da Ivani Ribeiro, que agora está chegando 30 e tantos anos depois, né? 34, no canal Viva. Ela nunca foi reprisada na TV Globo. Nessa novela, em que o Felipe Camargo reencontrou o Roberto Talma como diretor ali no dia a dia de estúdio, né? Desde Anos Dourados, o personagem dele era o Adriano. O Adriano era um enviado da Providência Divina, enfim, como se queira chamar, responsável por vir buscar uma jovem que tinha data marcada para morrer, a Isabela, que era o papel da Isabela Garcia. E ele acaba ficando interessado por ela, se envolve, se apaixona e quer livrá-la desse castigo, né? E ao mesmo tempo ele pode perder a sua condição de anjo, ou como você queira chamar, e ter que ser um habitante da Terra, normal, um mortal. Aí estabelece-se com a Diana, que é o anjo da morte, vivido pela Bia Seidel, a condição de que a Isabela só pode cometer 2 pecados. Caso ela cometa o 3º pecado, ela morrerá. E ela não vai poder fazer nada e o Adriano vai ter que aceitar. Eu frisei o 3º pecado porque é o nome da novela da Ivani Ribeiro, escrita para a TV Excelsior em 1968, da qual O Sexo dos Anjos era uma nova versão, uma adaptação, como ela fez várias, né? Depois de O Sexo dos Anjos, Felipe Camargo ele enfrentou nesse começo dos anos 90 e ao longo dos anos 90, inclusive, diversos problemas de ordem particular, como ele mesmo fala abertamente em entrevistas, enfim. Abusou de bebida, né, de álcool. O álcool para ele não era uma coisa de beber todo dia, mas bebia no fim de semana muito. E aquilo foi se tornando uma coisa realmente problemática, né? Além de outros tipos de tóxicos. A própria Vera também, numa passagem da vida dela, né, enquanto eles foram casados, e mesmo quando não estava mais casada com ele depois, né, ainda na década de 90, enfim. E isso fez com que ele deixasse de fazer alguns trabalhos, enfim. E em 1992, o Felipe Camargo voltou a estrelar uma novela, que foi uma novela do Walter Negrão, dirigida pelo Reinaldo Buri, chamada Despedida de Solteiro. Em Despedida de Solteiro, ele vivia o João Marcos. João Marcos era um rapaz que era preso junto com os melhores amigos dele, injustamente. Eles eram acusados de terem assassinado uma jovem chamada Salete, que era a Gabriela Alves, e marca muito no começo da novela que, além deles serem acusados injustamente, o João Marcos é preso durante o casamento dele com o amor da vida dele, que é a Lenita, a Tássia Camargo. Tudo isso arquitetado por um advogado interessado na Lenita, o Sérgio Santarém, o grande vilão da história, que era o Marcos Paulo, né? Depois dessa novela, que fez bastante sucesso, uma novela das 6, o Felipe Camargo entrou no elenco de Pátria Minha, de Gilberto Braga, no papel do Inácio. O Inácio ele era mecânico de automóveis, se eu me lembro bem, e era irmão do Pedro, o personagem do José Maier. O José Maier tinha passado um tempo nos Estados Unidos e queria voltar para o Brasil, voltava, acabava se desentendendo com a mulher por causa disso, porque ela não queria voltar, Patrícia Pilar, que era a Esther, né? E o Inácio era irmão do Pedro. O casamento do Felipe e da Vera, nessa época, causava muitos problemas entre eles brigavam muito por conta de ciúme, e criou-se uma situação em que os bastidores da novela ficaram muito tumultuados, havia atrasos nas gravações, havia falta de texto decorado para gravar, as condições ali, o clima, né, não estava mais sustentável.
Então a emissora solicitou ao Gilberto Braga que matasse a personagem da Vera Fischer num incêndio. O incêndio foi a solução que ele criou, né? Mas enfim, a Vera Fischer ia ter que ser retirada da novela. Bati aqui no livro. Muito bem. Saíram da novela, então, nessa ocasião, tanto a Lídia, que era a personagem da Vera Fischer, quanto o Inácio, que era o Felipe Camargo. Depois disso, ele fez uma novela com a TV Plus, que era uma produtora independente, e que foi exibida na TV Bandeirantes, chamada A Idade da Loba. Nessa novela, o personagem dele era o Otávio, salvo engano meu, que tinha um envolvimento romântico com a personagem da Iracema Starling, que era filha de uma das protagonistas, a Valquíria, que era a Beth Faria. Essa é uma novela do Alcione Araújo, que foi exibida na faixa de 7 da noite, em 1995, e tinha uma reprise do capítulo sempre no dia seguinte, às 11 da manhã. E no elenco, o meu amigo Vitor de Oliveira, se assistir a esse programa, um abraço, Vitor, ele com certeza vai gostar dessa citação à novela, porque eu sei que ele viu essa novela. Essa novela também tinha a Ângela Vieira, o Adriano Reis, a Imara Reis, o Taumaturgo Ferreira, o Paulo Goulart, que fazia o Zé Rubens, marido da Irene, que é a Ângela Vieira, né? O Antônio Abujanra, o Luiz Carlos Arotinho foi a última novela dele, Renata Fronze, enfim, era uma novela interessante, A Idade da Loba. A Idade da Loba, infelizmente, sofria muito com a concorrência de 7 da noite, mas enfim, quem sabe um dia desses não nos aprofundamos mais em A Idade da Loba. Felipe Camargo voltou a atuar na dramaturgia da TV Globo em 1998, fazendo o Tadeu, da novela Corpo Dourado, do Antônio Calmon, que agora está de volta também no canal Viva, né? Em 2 horários, na faixa de 1 da tarde, o Corpo Dourado, e quase 3, o Sexo dos Anjos, né? Elas substituem, respectivamente, Coração de Estudante e Bambolê. Depois, em 1999, o ator participou de uma novela do Euclides Marinho, que foi das 7 como Corpo Dourado, chamada Andando nas Nuvens. O personagem dele era o Bob Lacerda, que era ligado ao Cláudio Marzo, que vivia o Antônio Sanmarino, o vilão da história. E o Bob Lacerda, se eu me recordo bem, tinha como função promover a carreira política, né? Viabilizar uma candidatura de sucesso para o Antônio Sanmarino. E o par romântico do Felipe nessa novela era a Lúcia Veríssimo. Depois disso, o ator participou em 2001 da novela Um Anjo Caiu do Céu, do Antônio Calmon. Nessa novela ele interpretava o Josué. E junto com ele ali, partilhando as mesmas cenas no núcleo, né, tinha Cris Couto, tinha o Odilon Wagner, o próprio Tarcísio Meira, né, se eu não estou equivocado, eu não vejo Um Anjo Caiu do Céu desde 2001, tá, gente? Então, às vezes a memória nos confunde um pouco, mas eu lembro bem que o Josué, né? E depois entra o Tarcisinho, que é o Capitão Rodrigo, uma homenagem ao próprio pai dele, enfim. Entre 2001 e 2002, depois já do encerramento de Um Anjo Caiu do Céu, né, o Felipe Camargo foi um dos atores que entraram no meio do caminho numa novela do Valcir Carrasco chamada A Padroeira, que era uma novela das 6. Ele interpretava um religioso chamado Frei Tomé, que chega à novela para encaminhar os assuntos da igreja, né? E ele era muito sério, muito severo, né? E claro que tem uma pulga atrás da orelha do Frei Tomé em relação a um falso padre, que é o Luiz Melo, né? O padre Molina. E no começo da novela havia o padre José, que morre, que é o Otton Bastos, que interpreta nos primeiros ali 30, 40 capítulos da novela, se eu me recordo bem. Depois disso, Felipe Camargo participou na década de 2000 de outros trabalhos seguidamente, né? E não só fez muita TV desde que estreou na TV, com poucas pausas, né? Mas também não deixou o teatro de lado, muitas vezes fez novela ou minissérie junto com peças, né? E também fez vários filmes, embora talvez um pouco menos do que os atores da sua geração por conta dos problemas que ele enfrentou ao longo da vida com a adicção, como eu citei há pouco, né? Adicção, uma palavra só, não com adicção o jeito de falar, tá? Entre os trabalhos dele em teatro, inclusive como diretor, nós podemos citar os seguintes.
Separei aqui alguns para falar para vocês. Ó. Anônima, Os Três Mosqueteiros, O Guarani, Capitães da Areia, Elis, a Musical, esse mais recentemente, né, nos anos de 2010. E como diretor, A Cantora Careca, Bailei na Curva e também uma montagem de O Menino Maluquinho. Na tela grande, entre os vários trabalhos que a gente pode citar do Felipe Camargo, nós temos O Dia da Caça, Jogo Subterrâneo com a Maria Luísa Mendonça, Xingu, no qual ele faz o papel do sertanista Orlando Vilas Boas, Giovanni Improta, Boa Sorte, Ponte Aérea, A Maldição do Sampacu e também Sonhos e Desejos. Muito que bem. Depois disso, quando ele fez o Frei Tomé em A Padroeira, ele só voltou a aparecer na teledramaturgia mais tradicional, por assim dizer, em 2004 para 2005, curiosamente, de uma outra novela que está em exibição agora no Viva. Então nós vamos ver logo mais o Felipe Camargo em 3 horários nesse canal, né? Vai ser o novo rei do canal Viva, como diria o amigo meu, o Guilherme Stauch. Um abraço para você, Guilherme. Em Senhora do Destino, ele interpretou o Dr. Edmundo, que é um advogado contratado pela Nazaré. Quando já está esclarecido que a Nazaré é a sequestradora que levou a Lindalva da Maria do Carmo, né? Lindalva que ela criou com o nome de Isabel, que é a Carolina Dickmann, Maria do Carmo, Susana Vieira, né? O Dr. Edmundo tem um envolvimento ali com a Nazaré no terço final da novela, né? Enfim. Ao longo da década de 2000, o ator foi fazendo outras participações nesse sentido, né? Ele participou também de Cobras e Lagartos, com direção do mesmo Wolf Maia de Senhora do Destino. Cobras e Lagartos foi em 2006, uma novela do João Manuel Carneiro. Ele vivia o Sidney, um homem ligado às atividades pouco recomendáveis, digamos assim, da Nicky, que era a personagem da Tânia Kalil. E estava um pouco desencantado essa época, meados dos anos 2000, o Felipe Camargo, né? Ele pensou até em ir viver fora um tempo, fazer um curso, quem sabe, nos Estados Unidos, se aprimorar em interpretação, ou quem sabe numa outra área do audiovisual, da dramaturgia, enfim, porque se fosse para ficar fazendo pontas, papéis assim que não iam acrescentar tanto artisticamente para ele, ele podia fazer isso nos Estados Unidos, né? Foi o pensamento dele, como declarado pelo próprio Felipe Camargo. E ele estava literalmente com as malas prontas, com passagem comprada, com hotel reservado, com tudo arrumado, quando ali 2009, né, 2008 para 2009, ele foi convidado pelo Fernando Meirelles, um renomado diretor de televisão e de cinema, né, já àquela altura. Fernando Meirelles fez, entre outros trabalhos, né, o Cidade de Deus, Ensaio sobre a Cegueira, fez o Rá-Tim-Bum na TV Cultura, enfim. Ele telefonou para o Felipe Camargo e convidou-o para interpretar o Dante, que é um diretor de uma companhia teatral que não vai bem das pernas, né? Na minissérie dele, muito interessante, que foi ao ar em 2009, Som e Fúria. E é claro que ele aceitou. Era o que ele estava querendo, né? Um papel interessante, um papel diferente do que ele já tinha feito. E é muito interessante, realmente. Se você não viu, procure ver Som e Fúria. Som e Fúria foi lançada agora no Globoplay, não faz muito tempo, inclusive por ocasião do falecimento do Pedro Paulo Rangel, que também está no elenco, né? Foi uma forma da plataforma homenagear o Pedro Paulo Rangel, inclusive, lançando em janeiro agora de 2023 o Som e Fúria no seu catálogo. Pois bem, depois de Som e Fúria, aliás, um pouquinho antes de Som e Fúria, o Felipe Camargo fez uma novela que foi produzida pela Band, baseada, inspirada, enfim, na obra do escritor Camilo Castelo Branco, Paixões Proibidas. Nessa novela, que foi escrita pelo Aimar Labaki, ele interpretou um personagem chamado Alberto de Miranda, que havia enriquecido com uma atuação de corsário, ou se você preferir, de pirata. E tinha um envolvimento com uma mulher muito bonita, que havia um conflito pelo fato dele ter sido pirata, enfim, chamada Elisa, que era vivida por uma atriz portuguesa chamada São José Correia. E essa é uma novela muito interessante, que infelizmente foi muito prejudicada. Ela é tão interessante quanto foi prejudicada, esse muito, com ênfase nas duas coisas. Porque ela foi planejada para ir ao ar tarde da noite, né? Ela passava 10 da noite,
Tinha cenas ousadas até de erotismo, de violência, enfim, porque a história pedia. Mas depois a emissora resolveu trocar essa novela para 5 da tarde. E é claro que certas coisas que eram possíveis de você aceitar numa novela que ia ao ar às 10 e tanto da noite, não podiam ser exibidas às 5 da tarde em horário livre. Então a novela perdeu com isso, né? E se a novela perdeu com isso na sua proposta artística, nós, o público, também perdemos, né? Mas Paixões Proibidas é um projeto que, se reprisado, enfim, se você puder assistir, vale a pena. Tem o Virgílio Castelo, que também é uma personalidade, né, na televisão de Portugal, esteve nessa novela, a Suzy Rego, Maria Carolina Ribeiro, Flávio Galvão, Antônio Grassi, enfim, o Adriano Reis, né, Lafayette Galvão. Nos anos 2010, talvez a gente possa dizer que os maiores destaques da carreira do Felipe Camargo tenham ocorrido em 2 novelas da Elizabeth Gin, que são 2 novelas muito boas, que têm vários fãs, uma fez bastante sucesso, outra não. Talvez essa que não, eu goste até mais do que da outra, né? E você com certeza já sabe de que novelas eu estou falando, né? Além do Tempo, de 2015, e Espelho da Vida, de 2018 para 2019. Né? Em Além do Tempo, Felipe Camargo interpretou o personagem Bernardo, que era o pai da mocinha, né? A mocinha que era o personagem da Aline Moraes, e ele era o filho da Condessa Vitória Castellini, que era a Irene Ravache, né? Isso a gente falando da fase que se passa no século XIX. Depois a novela tem um salto de cerca de 150 anos, e o personagem dele se chama Bernardo novamente, mas não é mais filho da personagem da Irene Ravache, enfim, né? Essa novela tem uma proposta muito interessante dessas 2 épocas com o mesmo elenco e os personagens se reencontrando de novo numa nova vida, né, numa nova encarnação. Fez muito sucesso essa novela. E a outra que não fez tanto sucesso quanto merecia, porque é muito boa, O Espelho da Vida, o personagem do Felipe Camargo era o Américo. Isso na fase atual, né, na fase dos anos 2010. O Américo era um homem meio malandro, não queria saber de grandes seriedades, havia inclusive com isso prejudicado a sua vida familiar com a mulher e a filha, e era novamente o pai da mocinha da história, aqui vivida pela Vitória Estrada, chamava-se Cris, era uma atriz. E na novela tinha uma outra época retratada, que era a década de 30, mostrando os fatos que um filme que eles iam rodar iam tratar. A Cris, no filme, vivia uma moça chamada Júlia Castelo, que morreu tragicamente, enfim. E o pai da Júlia Castelo era o coronel Eugênio, vivido pelo Felipe Camargo. E são 2 personagens totalmente diferentes. O coronel era um monstro de pessoa, o Américo era um homem que leva tudo na flauta, né? E uma grande oportunidade da gente ver o talento desse ator. Mas, claro que nesses anos de 2010, teve outra novela que ele fez com Elizabeth Gin, foi o Gabriel em Amor, Eterno Amor, de 2012. Nessa novela ele era o pai da mocinha também, veja só, a Miriam, que era a Letícia Persiles. E em 2011, um dos grandes sucessos dessa década, às 6 da tarde também, o Felipe Camargo estava lá, na novela da Duca Rachid e da Thelma Guedes, O Cordel Encantado. O Cordel Encantado, o papel dele era o do Duque Petrus. O Duque Petrus passou por uma armadilha que foi armada contra ele pela própria esposa, a Úrsula, que era a Deborah Bloch. Ele ficou afastado do convívio de toda a corte das Seráfias, com a máscara de ferro, enfim, ficou esquecido. Acreditava-se até que ele pudesse estar morto, enfim. Mas ele volta ao convívio de todos, né? E conta com a ajuda de um grande amigo dele da vida toda, que é o Zenóbio, interpretado pelo Guilherme Fontes. Só que nessa volta, o Duque Petrus, que é irmão do rei Augusto, que era o Carmo Dalla Vecchia, né? Ele acaba se encantando com a mulher do Zenóbio, que, se eu não me engano, se chamava Florinda, né? Que era a Emanuele Araújo, uma mulher muito bonita, que cuida dele porque ele está debilitado, enfim, né? Um personagem muito interessante, o Duque Petrus, um homem de caráter, um homem sério, que acaba tendo essa surpresa da vida de se ver apaixonado pela mulher do grande amigo que estende a mão para ele, né? E
Mais recentemente, o Felipe Camargo esteve e está, né, envolvido em projetos para o streaming. Ele é o pai da mocinha em De Volta aos 15, uma série cujo papel principal é dividido entre a Camila Queiroz e a Maísa Silva, né? Ele é o pai da personagem que elas dividem, o Antônio, se eu não estou equivocado, e também é o protagonista de uma série que foi lançada agora, não faz muito, pela Star Plus, que é o Santo Remédio. O personagem se chama Reinaldo. E com ele está a Ana Flávia Cavalcante, que é uma atriz muito boa também, né? Aparecendo agora também em Vai na Fé, esteve em Onde Está Meu Coração, em Amor de Mãe, em Malhação Viva a Diferença. E Felipe Camargo, ele não para, né? Ele está sempre fazendo alguma coisa. E especialmente depois dessa época em que ele pensou até em deixar o Brasil, ainda que temporariamente, por conta de as coisas não estarem andando bem como ele queria, enfim, né? O ator disse que não se sente consagrado, apesar agora dos seus já 41 anos de carreira. Mas ainda há tempo para isso, felizmente, né? Ele só tem 62 anos e eu espero que, claro, não dá para a gente falar tudo aqui, o nosso tempo é curto, mas eu espero que ele ainda trabalhe bastante, que demonstre ainda mais, como já fez em todas essas ocasiões e muitas mais, o seu grande talento, a sua vocação para ser artista, nos emocionar com seus personagens, né? E claro que se ele ainda não pode se considerar consagrado, não se acha um ator consagrado na sua carreira, temos algum tempo para que isso se concretize e ele merece, sem dúvida, né? Eu espero que você, que é fã do Felipe Camargo, tenha gostado aqui do nosso programa, o próprio Felipe Camargo, caso assista, espero que goste. E na próxima semana, vale a pena, relembra a trajetória de mais alguém que, como este ator, é muito importante, a gente gosta muito de acompanhar. Um abraço a todos vocês, obrigado pela audiência, tchau.